Sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Esse é o Jornada Cast, o podcast onde a gente traz uma figura incrível da área de tecnologia para a gente contar a história dela e como que ela conseguiu chegar aonde ela está. Então, estamos hoje com um incrível convidado que é muito meu amigo, inclusive o Mailton Nascimento. Ele é natural de Manaus, Amazonas, mas está na estância de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, tchê. Ele é analista de testes, ele é pós-graduado em gestão de qualidade de software e, cara, ele tem quase 6 anos de experiência na área de tecnologia. Grande Mailton, seja muito bem-vindo ao Jornada Cast. Obrigado, mestre. Incrível, muito obrigado pela tua presença. É uma honra estar com você aqui hoje, trocando essa ideia, conversando sobre tecnologia, conversando sobre a sua carreira, porque acima de tudo, foi seu colega e a gente trabalhou junto e eu te admiro muito pela tua história e por quem você é. Então, para mim é uma honra estar aqui com você hoje. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar, mestre, como tudo começou? Como que você começou a gostar da área de tecnologia? E como que foi isso desde mesmo antes de você ter entrado nela como profissionalmente? Show de bola. Bom, a minha jornada na tecnologia, ela começou, na verdade, em 2012, né? É uma coisa bem curiosa, né? Eu costumo dizer que de todos os erros que eu fiz no passado, esse foi o que mais deu certo. Vamos lá, vamos tentar pegar do começo, né? Eu tava com... Tinha um Tem uma relacionamento na música época. do tem, tem uma música do Charlie Brown que diz assim: Eu sou errado que deu certo, mas quem é que é errado no mundo dos espertos? Aí, ó. É, cara, você é o errado que deu certo, pai. Parabéns. Manda Valeu. lá. Então, desse relacionamento, né? Eu tinha uma banda na época. E junto com os amigos, né? Então, a gente tocava guitarra, tocava rock, enfim. Olha aí a música envolvida. Então, aí a gente tentou fazer uma faculdade junto, né? Que na Uhum. época, lá em Manaus, era um curso de qualidade, gestão da qualidade. Uhum. Então, teve uma situação bem interessante que no dia que ela se inscreveu, que era para se inscrever junto, para ficar na mesma sala e coisa e tal, ela escreveu no dia, aí eu pensei, não, vamos escrever no próximo dia, né? Uns 2 dias depois. Aí aconteceu que eu me inscrevi. Quando cheguei lá para inscrever no mesmo curso, não tinha mais vaga naquele curso, entendeu? E tinha lá a parte da tecnologia, né? Uhum. E eu falei, cara, eu sabia de nada, não sabia nem o que era browser, só para tu ter uma ideia, que a tecnologia é para qualquer pessoa, entendeu? Eu falo isso, cara. Eu trabalhava no McDonald's, velho. Então eu tenho as propriedades pra falar que tecnologia é pra qualquer pessoa. Mas realmente, e aí você não, deixa só voltando um pouquinho. Você não conseguiu então entrar na mesma faculdade com os seus amigos, é isso? Não, é com uma pessoa que eu namorava na época, né? Então, Hum, a gente imaginou, assim, cara, fazer a faculdade juntos, né? Só que como ela foi para gestão da qualidade, eu ia me inscrever nesse curso também. Só que no dia aham. que ela se matriculou, eu acabei não me matriculando nesse dia. Não sei por quê, não sei, não me lembro, não me recordo. Aí você E eu perdeu a tentei, data. e perdi a data. E eu me matriculei no outro dia, né? Aí chegou lá nesse dia, só tinha para a área de TI. Aí eu olhei para um lado e para o outro, falei, cara, bora aí, né? Já que Então, estamos aí, vambora. acabei que a primeira semana, na verdade, acho que o primeiro mês todo foi assim, meio que eu me perguntava o que que eu estou fazendo aqui, que eu não sabia de nada, o pessoal falava uma língua diferente, né, na área de tecnologia, browser para lá, Parecia que os caras e, estavam e, falando árabe do teu lado. e Java, eu só entendia naquela época de música, né? Uhum. Então, e falava de Java, falava de Python, falava de algumas linguagens de programação, e eu fiquei, cara, eu não sei para que vai servir, mas sei que alguma coisa vai servir no futuro. Uhum. Então, acabou que o relacionamento não deu certo, né? Finalizei a faculdade, O relacionamento não deu certo não deu e. certo, mas finalizei a faculdade, isso foi uma coisa boa, né? Boa. Então, acabei finalizando a faculdade, acabei A encontrando. faculdade era de gestão mesmo, não?
Era de tecnologia da informação. Tecnologia da informação, era de tecnologia de Isso. informação. Então, encontrei algumas pessoas, alguns amigos, né, que de repente até hoje levo assim para a vida. E daí eu encontrei a área de um ano e meio, 2 anos depois, de finalizar a faculdade, eu encontrei a área de testes, né? Que E idade que eu não você sabia tinha? nada. Que idade que você tinha quando você finalizou a faculdade ou quando você entrou na faculdade? Eu tô lembrado, acho que 23, 24 anos, eu acho. 23, 24 20 quando você por entrou. aí. Uhum. Isso. Finalizando a faculdade, 23, 24 anos, acredito. Show. Mais ou menos essa idade. Então, daí eu encontrei um amigo meu que era da igreja na época, e ele tinha um irmão que trabalhava numa empresa muito, muito boa, muito grande lá em Manaus, que ele era testador de software, eu não sabia o que que era isso, né? Então, a primeira informação que veio na minha cabeça foi testava jogos. Aí eu falei, cara, a melhor coisa da vida, né? Eu achei que era eu vou ganhar dinheiro jogando videogame, né? Essa era a minha ideia, né? Então, Ai, cara. aí eu comecei a ver um pouquinho sobre testes, descobri outras coisas de testes, vi que tinha certificação, né, internacional, estudei para certificação, passei nas certificações, Sério? Que é, certificação que você fez? eu fiz a CTFL, é uma certificação, CTFL. é, Hum. então Cara, eu tenho foi 12 uma, anos de tecnologia, nunca, não tenho uma certificação, vergonha na cara, eu quero tirar uma. então CTFL. foi FL, ela é pela BSTQB. PST. Depois eu dou uma pesquisada. TQB. Então foi bem bacana, né? Porque Eu sei que o na verdade, Q, essa sigla aí, o Q deve ser de qualidade. Eu espero assim. é, é, então faz muito tempo que eu fiz certificação e eu não tinha experiência na área, só para ter uma ideia, então eu estudei pra caramba, né? No dia que eu fui fazer essa certificação, só para ter uma ideia, tinha 29 pessoas, 28 trabalhava Uhum. na área, né? Então, descobri na época que a gente estava fazendo até cursinho, né, para passar e tal. E a certificação, na época, eu paguei 500 e pouco reais para fazer. Então, se não passasse, ia perdi o dinheiro, né? Então, Nossa! então imagina Caramba! isso, né? R$ 500 a certificação. É, mas hoje em dia do Java tá US$ 150, então é por aí também, né? Mais caro, inclusive. Pois é, era mais ou menos esse valor que eu lembro de ter pago. Então, teve algumas coisas ali, e, cara, acabei quase gabaritando ali, né, a prova. Porra, você É, estudou estudei, bastante, né? estudei bastante. Nossa Senhora. Então, acho que foi uma coisa que destravou um pouco a minha carreira, né, cara? Começou Uhum. a, de fato, ir para frente ali, né? Porque, queira ou não, em Manaus, existe vários profissionais na área de qualidade, né? Uhum. Agora, com certeza, deve ter mais, né? Por causa da pandemia e coisa, mas naquela época lá, existia profissionais, mas para entrar uma vaga dessa, tu tinha que ter, cara, experiência que só, pós-graduação, cara, tem vagas que pedem Tinha que ter mestrado, entendeu? mestrado, doutorado. Tinha que ter um Então, curso, nossa, no mínimo, faculdade Harvard a mais baixa. Então, é, realmente. Cara, mas se prêmio, for ver, na área júnior, sério, hoje mesmo eu tava procurando uma oportunidade por uma mentoranda minha. E tava bem difícil de encontrar, inclusive na área de qualidade. Até te mandei, né? Eu até mandei pra você e pro Alisson pra ver se tinha uma vaga. Mas é bem difícil, a gente enxerga que tem muita dificuldade de encontrar, inclusive não só na área de qualidade, mas na área de programação. E aí, essa é a minha grande dor. Essa é a grande dor que eu tento resolver, que é treinar as pessoas para entrar no mercado de tecnologia de uma forma menos dolorida. Porque vai ser verdade. dolorido, não tem jeito, como você disse, né? Você estudou um tempão, mas enfim, continue. Verdade, não, com certeza. E a partir daí que eu comecei a entender um pouco, enxergar um pouco sobre um pouco mais da área de qualidade, né? Acabei, eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei ali, eu disputei, foi muito engraçado, eu disputei vaga com um professor meu, que me treinou na época, entendeu? Quando eu, Caramba, eu cara! entrei ali, Tu foi uma falou vaga. assim, só tem uma palavra pra falar. Fudeu. Pô, tu disputando com o teu professor que te ensinou daí. Cara, eu entrei ali e falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Mas vou até o final, né? Vambora. Resiliência. Então,
Então, é, eu lembro muito bem que quando eu entrei, só tinha eu, cheguei primeiro, aí eu olhei assim, deu uns 15, 20 minutos, não veio ninguém. Eu falei, ah, cara, então só me chamou, só me chamaram, né? Então, que bom. Quando deu assim uns 5 minutos para bater o tempo ali, praticamente, aí começou a chegar gente, chegar gente, chegar gente. E aí eu olhava e falava, cara, não tinha experiência, mas tinha um conhecimento teórico, né? Uhum. Quando entrou um professor meu lá, Aí você que falou, eu falei, cara, acho que eu vou para casa. caramba, cara. Tá, Então, mas fala, daí fala foi bem aí. interessante, né? Porque, porque eu fiz a prova e fez a prova. Ah, você chegou a fazer, essa é a minha pergunta, se você chegou a fazer a prova, você, cara, tô vazando. Sim, sim, não, eu fiz a prova. Ah, boa. E ele passou na prova, né? Pô, o professor passou na prova. E depois abriu uma outra vaga, porque também eu fui muito bem na prova, né? Ali também o pessoal viu que tinha certificação. Então, para mim, a certificação foi um início muito grande ali. Legal, Então, acabou que tinha uma vaga só e pegaram duas pessoas para legal. trabalhar nos projetos lá, que, enfim, foi bem bacana. Então, foi a minha primeira experiência na área de qualidade de software. Trabalhamos com, sei lá, projetos com Java, né? Trabalhamos ali com projetos webs, né? Mobile. Então, Você foi... entrou, então, só pra eu entender, você entrou depois dele, tipo, ele entrou, e aí depois você foi trabalhar com o seu professor daí, seria isso? É, na verdade, na verdade, chamaram nós dois, né? Ele entrou em uma semana e 3 dias depois me chamaram também para trabalhar junto, Tá, entendi. Mas no mesmo projeto. vamos dar uma pausa aí rapidinho pra gente voltar um pouco lá atrás, porque tá muito rápido, calma. Calma que aqui a gente tem tempo, não se incomoda, tá? Eu queria te perguntar, porque o pessoal que tá entrando na área, você tá contando isso de uma forma tão simples, mas a pergunta que eu te faço, foi só essa entrevista que você fez? Foi só esse o teste que você fez? Foi quantos testes e quantas entrevistas? Conta outras entrevistas que você fez que você bateu na trave ou, enfim, Muito boa pergunta. Não, esse na verdade foi o último teste que eu o fiz, décimo tá? primeiro teste que você fez. Mais ou menos. Antes disso, eu trabalhei em uma escola, tá? Como gestor lá, né? Cuidava de uma parte lá. E, cara, dentro dessa escola, eu acabei desenvolvendo outras habilidades, né? Que trabalhar com gestão, trabalhar com pessoas. Então, eu já tinha praticamente desistido da área de TI, só para ter uma ideia. Eu estava trabalhando na administrativa já. Tu já cogitou a hipótese de virar dev, tipo, antes da qualidade? Porque você, né, você é um profissional de qualidade, mas você já pensou, e não que o profissional de qualidade não vá programar, mas já pensou em exclusivamente 100% programar, tipo, numa linguagem Java e tal? Hoje não. Na verdade, eu fui para a área de teste porque eu não gostava de programação. Só que é Legal? tão interessante que hoje eu programo, eu faço automação de teste em praticamente quase todas as linguagens, né? Uhum. Python, Ruby, Java, JavaScript. Eu só não trabalho ainda com C Sharp, né? Mas Legal. praticamente quase toda a linguagem eu faço trabalho com automação de teste, utilizando alguns frameworks, né? Mas eu sempre tentei fugir de programação. Naquela época, eu acho que quase só a gente só olhava assim e falava, cara, só os nerds sabem programar, né? Mas depois, quando tu começa a entrar na área, então desenvolver um pouco das habilidades, tu vê que é muito simples, né? Muito fácil. Praticamente é lógica, né? Então, cara, sabe lógica, sabe? Hoje, na verdade, todos nós, durante o dia, a gente faz movimentos, né? Como fosse algoritmos, né? Uhum. Então, para comprar um pão, tem que se levantar, tem que tomar um banho, tem que fazer alguma coisa e poder sair, né? Então, tudo algoritmo, tudo na vida é algoritmo. Então, a gente sempre tem muitas pessoas que têm medo de programar, já trabalhei com algumas pessoas, já ensinei algumas pessoas em relação a isso, tem medo de programar, mas depois, quando destrava isso aí, né? A pessoa continua de boa nessa parte de programação, de desenvolvimento, e é muito, muito incrível essa habilidade, né? De Sim. programar. Eu pergunto isso até porque, cara, programar é pra quem é preguiçoso, tá? Porque, tipo,
eu tô falando por mim, tá? Porque tem muita coisa que, muitas atividades rotineiras que você faz no seu dia que você pode programar e automatizar aquilo. Até por isso que as empresas nos contratam para a gente automatizar processos que são manuais delas. Então, um programador, ele é muito preguiçoso. E tem que ser. Quanto mais preguiçoso é um programador, melhor programador ele é. Lógico, né? Em termos genéricos, tem outras habilidades que precisam ser também desenvolvidas. Mas eu te perguntei isso porque só por curiosidade, porque realmente, tipo, eu percebo que na área de testes é um tabu aquele cara que só testa, mas não programa, ou não programa e só testa, ou enfim, ou só programa. E eu acredito que as duas coisas, as duas áreas, tanto de qualidade quanto de desenvolvimento, elas são uma área só. Porque se uma não Sim, funciona, a outra também não funciona. sim. Então, eu acredito muito. Lógico que vai da maturidade de equipe, vai de equipe para equipe. Mas na sua visão, o que que você acha sobre isso? Sobre a questão das áreas de programação e qualidade? Cara, eu acho que é um complemento, né? Então, as duas se completam, na verdade, porque até quando tu programa, tu tem que ter uma qualidade no teu código, né? Então, se tu faz uma gambiarra, por exemplo, uma hora vai estourar lá na frente. Então, ou a gente vai pegar, né? Sim. Então, é uma das coisas. Então, é um grande grupo, né? Até é interessante falar isso que antigamente, lá, quando se falava em QA, em teste, algumas pessoas tinham esse negócio na cabeça, né? Cara, eu sou testador e testador não se relaciona com dev. Então, e isso, graças a Deus, né, que foi meio quebrando esse tabu, essas coisas, né? Uhum. Que realmente não existe essa situação, né? Nós trabalhamos todo mundo na mesma equipe com o mesmo objetivo. Então, a qualidade, ela não é só responsável do testador, do QA, do analista, do engenheiro de teste, mas sim de toda a equipe, né? Sim. Até mesmo do PO ali que vai tratar aí das regras ali, então tudo ali, todo o grupo tem que se preocupar com a qualidade. Então eu acredito que essas duas áreas, elas são um complemento do outro, né? Uhum. Tem que existir esse complemento, né? Porque infelizmente ainda existe empresas que não valoriza aquela parte da qualidade ali, do testador ali, infelizmente, né? Mas graças a Deus que Infelizmente. depois da pandemia mudou-se um pouco essa visão, né? Então, teve um aumento gigantesco ali em contratações, né? Pessoas migrando de áreas em relação da administração, pessoal do direito, tá? Vindo para a tecnologia e que isso, eu fico muito feliz em falar nisso, né? Porque é a minha área que eu, desde o início, tentei e graças a Deus, deu muito certo dentro dessa área aí, que é qualidade de software. Legal, mestre. Mas voltando lá na tua história, então. Mas eu queria saber, que a gente tá indo muito rápido e a ideia é conhecer mesmo a raiz ali, a raiz, a raiz. Eu quero perguntar pra você antes da questão da faculdade, antes da sua namoradinha, antes de tudo isso, você já gostava de lógica? Você já gostava de testar? Você já gostava de ver os cenários que a vida te dava? Como é que era isso antes da área? Pra você se inclinar nisso. Você falou que gostava de música, né? Sim, Mas isso de alguma forma te influenciou também, né? A entrar nessa área. De alguma forma, sim, você falou que caiu meio que de paraquedas, mas tem, assim, geralmente tem sim, algumas características, né? Que são importantes para que você entre na área, certo? E sim, aí é sim, com isso que eu queria te certeza. perguntar. Eu sempre fui muito crítico, né, com as coisas. Até hoje, eu sou muito crítico com as coisas que eu faço, tá? Na era da música, quando tinha uma banda lá, eu era como meu compositor, né? Inclusive, não quero me gabar não, mas eu fiz muitas músicas bonitas, né? Mas é Massa! porque eu sempre escrevi ali as músicas e tentava buscar a perfeição, que eu sei que hoje não existe, mas sempre trabalhar ali com as palavras, sempre exigir o máximo possível de melhoria. Então, teve essa Pô, situação, mas pera aí. Você compunha, é isso mesmo que eu ouvi? sim, sim, Ah, sim. que massa, cara. Tá, manda um trechinho aí então de uma música, pô. Ah, Você não tem? Sério, sério, só um trechinho, se não, tu não, não, tiver. eu não tenho mais. Na verdade, nós Ah, que gravamos pena, até algumas poxa. músicas. Nós gravamos música na época, tá? Só junto com a banda.
Só que era tempo do MySpace, e eu não tenho mais Que massa! esses links, né? Porque até Orkut, nossa, velho. Fotolog, Fotolog, Orkut, nossa, velho. Ainda bem que eu nossa. não tenho, tá? Porque MSN, bons tempos, cara. Orkut foi faz a época tempo. de ouro, velho. O chat do Terra, né, cara? Aí, ó. Nossa, Ô, velho. agora a galera que tá no chat, agora o pessoal aqui que é dos anos 90, 2000, pirou. 2000 não, né, mas nos anos 90 pirou agora, porque foi bem justamente quando eu conheci a internet, 2001, 2002. Era o É, chat na do época, Terra. na época ali do emo, né? Onde tinha ali Uhum. várias bandas tocando, inclusive Strike. Não sei se é Strike da época ali, tá? Mas Strike, tinha que Strike, acho que era. Fresno, 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 NX0. NX0. Cara, Gostava tinha muita, muito, cara. Gostava muito muita banda dessas boa. bandas. Inclusive Fresno o mesmo, NX0 voltou Fresno. agora, né? Você voltou? Não sabia? É, voltou o NX0 agora. Ô, depois eu vou te mandar uma música do. Inclusive, a galera anota aí. É, Cedo ou Tarde, nova versão do NX0 com o Charlie Brown Jr., que fizeram um remake. Nossa. Cara, ele manda aquele refrão do Charlie Brown Jr. Quase de manhã, mais uma noite no vazio, em alto desafio, lá fora um mundo louco, sem perdão nem compaixão. Nossa. Como é que é? A combustão em rota de colisão, a sintonia da destruição. Cara, é muito Charlie Brown Jr. Velho, é muito, muito bom. Eu amo Charlie Charlie Brown Brown, Jr. nossa. Eu amo, amo, Chorão. Inclusive, uma recomendação de livro. Quem gosta de ler, tem um livro chamado Se Não Sou Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, da Grazi, a esposa do Chorão, que escreveu em 2018. É muito massa, cara. Muito legal essa. Nossa. Tu gosta de Charlie Brown também? Gosto, gosto. Acho que foi os melhores tempos ali, cara, Também, na cara. época, pra mim, CPM assim. 22, Detonautas. Nossa, velho. Cara, muito bom, cara. É muito bom. Ô, sabe o que que eu fazia? É. Cara, fala aí, eu já te falo o que que eu fazia. Não, eu acho que CPM, tu falou agora que ele não tinha esquecido e tal, mas CPM foi uma das bandas que nos inspirou a criar ali, tá? A parte do Que rock. massa. Nossa, foi muito bom. Muito, muito, muito bom. E, inclusive, lembrei agora, algumas pessoas da minha antiga banda, eu que ajudei a entrar na área de teste de software, tá? Aí, ó. Inclusive se tornaram uns profissionais muito top, velho. Entendeu? Que Muito massa. top mesmo. Que legal, cara. Aí, ó, influenciando a galera a entrar na área também, cara, com certeza. Velho, e é sobre isso. Eu amo, amo fazer isso e que a gente tá fazendo. Conversar sobre tecnologia de uma forma a sua história, a nossa vida, porque a tecnologia fez parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. Sem ela, ela paga os nossos boletos, ela move o mundo, porque sem tecnologia não existe. Cara, hoje em dia não tem como, não consigo imaginar um mundo hoje sem tecnologia, sem internet, sem tudo isso que a gente vive hoje. Mas voltando ali às bandas, na época, eu até esqueci o que eu ia falar, eu tenho um pouco de TDAH, tá? Me perdoe. Mas, voltando sobre as bandas, os meus amigos também tinham banda de rock, só que eu fui pra outro mundo, eu fui jogar. E aí, só que eu jogava e eu jogava Tibia na época, 2011, 2012, 13, e eu fazia servidor, 2002, 3, 4. Eu fazia ahn, servidor de Tibia. E aí eu botava as rockzeira. Na época, ainda nos HD, a gente transferia de um HD pro outro, desconectava um, porque não tinha um pendrive, era caro. A gente pegava um HD da máquina, colocava em outra máquina e copiava as coisas. Depois, sempre dava pau no HD outro, mas enfim. Aí, cara, tinha um HD de 80 GB que tinha 70 GB só de música. E eu Pra amava, caramba. amava, amava, amava. Meu pai gostava de música gauchesca, tinha música gauchesca lá dentro, mas olha, dava pra arrastar o pé umas 4 noites direto, assim, só com as músicas gauchescas. E CPM 22, aí tinha outras músicas, outra rockzeira que eu sempre gostei muito de rock, meu pai também. E aí eu ficava ouvindo essas músicas e jogando. Cara, ouvindo essas músicas e jogando. E aí gravava o CDzinho, tá ligado? O CD tinha naquela época. Eu pegava, É. porque eu tinha muita música, daí os meus amigos escolhiam as músicas e aí eu gravava os CDs pra eles, tal, para eles poder ouvir depois, enfim, nos Discman deles, cara. Não era Nossa, nem Discman. MP3 ainda, cara, na época.
Então é muito legal. Então, aí, bom, vamos voltar então à sua história aqui, porque eu gosto de falar, se tu me deixar falar, eu vou até amanhã. Não, fica à vontade, fica à vontade. Mas aí voltando então ao Mailton, então se você estava contando que você compunha músicas, que você é interessado por essa parte de ser crítico, né? Isso te levou Sim. a ter uma qualidade e a profissão que você exerce hoje, inclusive, falando sobre você, você é um. De onde que veio essa criatividade do Mailton? Queria saber. Porque isso é uma curiosidade que eu tenho. Cara, como que você é tão criativo? Porque as ideias mais inovadoras que a gente tinha no nosso time, quem dava era você, cara. Como que você. Me conta um pouquinho sobre a sua criatividade. Tá, eu acho que foi desenvolvido, tá? Acho que essa habilidade de ser criativo, assim, acho que foi desenvolvido. É, uma vez sabe como eu aprendi a fazer cenários assim, a testes, assim, ter essa criatividade? Foi uma vez que esse meu primeiro professor, né? Ele chegou comigo e falou assim: Tu quer aprender teste? Eu falei: Quero. Aí me deu uma caneta e falou assim: Ó, testa essa caneta pra mim. Aí eu falei: Como assim? Aí, testa essa caneta pra mim. Aí eu peguei, Caraca! fui escrever. Ele, não, me faz cenários dessa caneta. Então, foi coisas que na minha cabeça, eu tive que imaginar coisas imagináveis, entendeu? Então, daí eu percebi que tudo na vida existe cenários. Várias coisas na tua vida existem cenários, entendeu? Uhum. Para tu sair, por exemplo, e comprar pão, existem diversos cenários que tu pode fazer ali. Tem para tudo na tua vida. Então, a minha criatividade hoje é mais baseada nisso aí. Quando eu vejo um problema, alguma coisa, eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais macro, de falar, cara, como é que a gente consegue resolver? Então, Uhum. eu começo a fazer, eu até falo hoje para a pessoa que está comigo hoje, é que eu consigo. Como é que é o nome da pessoa que tá contigo hoje? A Andrea. Andréia, um beijo pra Andréia, grande mulher do Mailton. Então, é, que eu consigo olhar assim uns 3 dias na frente, tá? Porque, cara, antes de fazer qualquer coisa, eu imagino várias vezes de como fazer aquilo, tá? Então, Massa. tipo, não sei, acho que é por causa eu tenho um pouco de ansiedade em algumas coisas, então deve ser mais ou menos isso, né? Eu gosto de estar bem preparado naquilo que eu vou fazer. Então, Garantir quando que as coisas aparece estão bem isso. testadas e bem coerentes, assim. Exatamente. E para tudo na vida, né? Acho que Uhum. eu gosto sempre de analisar riscos, sei lá, ter um pensamento um pouco amplo, né? Para eu poder resolver algum problema caso ocorra. Estou sempre Massa pensando na frente. demais, cara. Acho que a criatividade ela vem dessa situação também, tá? Isso é muito bom. Com certeza. Mas, cara, mas antes de teste, nem falando sobre teste, falando sobre a sua vida mesmo, porque se você compunha músicas, cara, não é qualquer pessoa que compõe música. Não é qualquer um que faz isso, cara. E isso vem do teu ser, assim. Então, antes disso, você consegue contar um pouquinho, lógico, se você se sentir à vontade, antes disso, como que você desenvolveu essas, como que você, o que você fazia fora da programação que deixava você essa habilidade de criação, assim, o que você criou de qualquer coisa que você criou, assim, quando você era antes de trabalhar e tudo mais, pra diversão. Ah, tá. Eu já criei um jogo, tá? Em 2D, um joguinho em 2D que na época eu tinha um sobrinho, né? Tem um sobrinho, no caso. E eu queria criar alguma coisa, ele era pequenininho e tal, eu queria criar alguma coisa que tinha a cara dele, né? Então, tirar a fotinha dele assim, acabei criando esse joguinho e tal. Infelizmente, não concluí ele, mas tipo, dava pra jogar algumas coisas, mas tinha, cara, tinha pra fazer várias fases, acabei não fazendo, né? Então, Legal. eu E sempre como é que era estava o joguinho? era tipo como fosse o Mario da vida, né? Então, tinha que Ah, ir que lá. massa! Então era bem bacana, assim, que ele até. Na época ele era bem novinho e tal, então pensei assim, eu vou Que tentar idade criar você esse tinha? jogo. Cara, eu tinha 18 anos, eu acho, mais ou menos. Caramba! Mais ou menos.
Pô, e fazia Então, já com essa cabeça de fazer jogos e tal, criativo mesmo. eu acho que isso a criação, ela depende muito de qualquer inspiração que tu tem, né? Por exemplo, na época quando eu fazia música, eu tinha uma inspiração, né? Uhum, De que, de como fazer essa música, para quem fazer essa música, né? Então, eu acho que tudo na vida que a gente tem hoje, sim, é alguma inspiração de alguma coisa, né? uhum. Então, por exemplo, fiz o jogo porque eu queria muito alegrar alguma pessoa, né? Que massa. Então, assim a gente vai tendo, né? Essa parte, assim. Ah, a sua E agora eu música, vou fazer uma pergunta profunda. Não, tá, diga vai, lá. continua. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, pois é, a música só não deu certo. Por quê? Porque a gente parou, digamos Poxa. assim, né? Mas na época até que a gente tá mais ou menos, né? E você tem contato com seus amigos ainda? Eu tenho contato com alguns amigos que estão hoje dentro da área, tá? Da área Uhum. de software. Não, os Outros, teus amigos que tocam. pois é, esses Ah, aí tá. mesmo. Uhum. Esses que estão hoje na área. E outros que não estão na área, eu não estou com contato ainda no momento. Ah, entendi. Porque, pô, não deixa isso aí morrer não, cara. Pô, música é alegria, é vida, é... Cara, se te faz brilhar os olhos, eu sempre falo. Tipo, vai, tá ligado? Eu também, eu queria comprar eu gosto muito de música também, mas eu queria comprar um violãozinho, por exemplo. E aí, tô procrastinando isso também. Mas, cara, se eu achar um violãozinho, inclusive, ó, quem tiver um violãozinho de R$ 200, até 200 pra vender, me chama no direct que a gente. Me chama aqui no YouTube, ou no direct lá no @michaelgerard que eu compro. Porque, cara, eu tenho uma guitarra, só que tá aqui, até aqui do lado. Só que, tipo, é uma mão pra ligar as paradas e tal. E o violão não, é acústico, né? Você só coloca ali. Sim, Mas não deixe teu sonho morrer, não, cara. Vai e faça isso. Por exemplo, eu gostava muito de andar de bike. Cara, eu comprei uma bike. E hoje eu saio por Florianópolis aqui andando de bike e tal. Vou no mercado de bike, faço não sei o que de bike, faço tudo de bike, porque é um negócio que me dá prazer, é um negócio que me deixa feliz, é um negócio que me deixa contente comigo mesmo. Então, se tu sente bem, vai, com faz. certeza. Cara, e você Com tem certeza. uma criatividade sem igual, velho. Você pode criar um hit muito foda, velho. Se você focar nisso, porque é um negócio que te dá prazer, é um negócio que te deixa feliz. Então você vai gostar de fazer aquilo. Que nem eu. Pô, eu amo fazer o que eu tô fazendo agora. Conversar com pessoas incríveis como você. Então isso pra mim é como se fosse andar de bicicleta, como se fosse tocar um violão, como se fosse fazer isso, porque é muito massa. Pô, eu aprendo. Com cada palavra que você fala, eu aprendo. Então isso é muito legal. Enfim, vamos lá. É, então, voltando aqui, puxando o gancho de volta aqui do nosso tema, eu ia te fazer uma pergunta profunda, né? É. E eu esqueci a pergunta. Eu TDAH, cara, foi mal. Mas, cara, era relacionado à sua trajetória. Mas bom, se eu lembrar, eu volto aqui o raciocínio. Eu tenho que anotar as coisas, eu sempre anoto, mas tá tão bom o papo que eu tô até esquecendo de anotar. Geralmente eu anoto muita coisa aqui, mas tá tão gostoso o papo que eu acabei esquecendo. Mas vamos lá. Mas conta mais, assim. E aí você, então, voltou ali, né, foi pra área, fez a tecnologia de informação, e aí trabalhou com o seu professor, né? Entrou na área. Isso com quanto? Você já tinha uns 20 e poucos anos quando você se formou e conseguiu. Sim. Ah! Eu lembrei do gancho. Um dos, né? A gente tá conversando sobre várias coisas. Mas um gancho que eu lembrei. Você falou que fez quantas entrevistas mesmo? Você tava na parte das Ah, sim. entrevistas. Nas entrevistas, vamos voltar pra lá. Vamos lá. Tá, eu tava trabalhando nessa época no Distrito Industrial, lá de Manaus, né? Uma empresa lá que, meu Deus do céu. Então, eu Meu ficava Deus em do pé, céu, eu creio é, que não é uma coisa muito boa. não é muito bom, não é muito bom, não É porque tem recomendo a várias, ninguém. tem várias conotações quando você fala, tipo, bar. Meu Deus do céu, tem várias. É que nem bar. Você fala bar, ou bar. Bah, Tem várias. não recomendo a ninguém. Ah, Então beleza.
ficava o dia todo em pé, só pra ter uma ideia. Mas, tipo, cara, ali foi. Caramba! Todo dia em Nossa, pé. Mas você trabalhou com todo dia. tecnologia já? Não, naquela época não. Ah, Eu bom. tava. Antes de eu já praticamente já desci da minha área, né? Então, tava trabalhando ali. Eu fazia o trabalho de 3, 4 pessoas. Mexia com 4 máquinas lá em alguns segundos. 30 segundos tinha que fazer Um uma peça lá, processo. um processo. Caramba. Então, era para ter ver como é que era a situação. Pô, mas Então, um essa certo peça dia, era. Pô, é, caraca. peça de moto, né? Peça Então, de moto, tá. Ah, caramba. Mas aí tá linkado também com o seu outro hobby, né? Que você gosta de andar de sim, moto, né? gosto, com certeza. E como é que Então foi? foi muito bom. É, você sempre gostou de andar de moto? Com certeza, cara. Moto é uma das coisas que vai me relaxar, assim, né? Esquecer tudo que tem para esquecer. Então, é o único momento que eu tô ali desligado, que eu fico Que ligado você não fica pensando 24 horas, em caso de em teste. nada. É, Você só precisa se preocupar na estrada e em você, na sua isso, segurança. exatamente. Que massa. E olha, moto mesmo não precisa. Esse negócio de pensar na segurança às vezes, né? Só vai. Mas é uma sensação de liberdade tão boa, né, cara? Inclusive é uma das coisas que eu quero fazer ainda na minha vida é comprar uma moto mais, tipo, de cilindrada alta pra poder andar, porque eu acho isso uma coisa incrível. É muito legal. Sim, muito bom, muito bom. Então, eu tava trabalhando nessa empresa na época e eu tinha praticamente esquecido ali tecnologia. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui e tal, porque eu tinha um bom currículo, né? Só que Uhum. eu não conseguia, não tava conseguindo, né? Acho que era o tempo também que tava, enfim. É, Daí eu pensei, cara, eu vou tentar mais última vez. Então eu peguei, eu mandei meu currículo para algumas empresas. Acho que na primeira semana que eu enviei, eu recebi 6 pedidos de entrevista, né? Uhum. É, Caramba, seu currículo ah, era muito bom mesmo, porque geralmente a pessoa exatamente. fala assim, ó, "Ah, vou guardar seu currículo aqui no nosso banco de currículos e depois, se aparecer uma oportunidade, a gente entra em contato. E aí nunca mais vai falar com você. É, Então, pô, se você conseguiu entrevista, significa que o seu currículo e o seu portfólio, enfim, era muito bom. E como que sim. isso antes de você entrar naquela vaga com seu professor? Ah, mas deixa eu te Exatamente. perguntar, o que que você fazia, então, tipo, pra gerar interesse, assim, nas empresas te chamar? Bom, é por causa que eu era desde quando eu entrei na faculdade, me formei na faculdade, eu sempre estudei, né? Então, naquela época não tinha ninguém. Hoje, cara, hoje tu entra na internet, tu vê muita coisa assim, e tu tem uma ideia do que tu pode estudar na área de teste, na área de programação. Mas Uhum, naquela época não tinha tanta, né? Tanta ideia assim. Então, eu sempre estudei de tudo. Tudo uhum. que tu imaginar, Java, programação, front-end, back-end, né? Então eu era o genéricos ali, né? Eu sabia um pouco de cada, Entendi. né? Então eu acho que isso despertava algumas expectativas dentro das empresas Do meio ali. corporativo ali. É, Saquei. então aconteceu que eu recebi algumas entrevistas ali, né? Então de das 6, 5 eu fui, né? Porque daí eu não podia faltar o meu emprego ali, o meu sustento para poder ir, né? Que é Então, aquela máquina lá que você deve ter pesadelo com ela até hoje. não, nossa, aquilo ali era loucura, loucura. Oh, mas se você fazer isso, tudo isso aí, você devia ser um palitinho de fininho de tanto exercício que você fazia só naquela máquina. Mais ou menos Cara, eu, ali. eu sei disso porque porque agora eu tô bem gordo, mas eu era um palitinho, um palitinhozinho, e eu fazia a mesma coisa que tu. Eu andava numa fábrica fábrica de bicicleta que era. E, velho, eu era assim, ó, 70 quilos eu tinha. E Nossa. agora eu tô com 90, então imagina, 20 quilos a menos. Seco, assim, chupado assim de seco e de tanto trabalhar assim e tal. Mas aí você não podia faltar no seu trabalho e aí você foi nas entrevistas, então, nas 5 entrevistas. Cara, seu patrão. O que que você falava pro seu patrão? Ô, eu vou ter que ir no dentista. Ah, hoje eu vou ter que. Sei lá, ir no. Sei lá, ir no. Não, eu algumas vezes eu fui trabalhar, né? Só que chegava na hora de entrevista, aí eu falava, cara, eu preciso sair. E, enfim, Ó, patrão, eu tô com uma dor de barriga aqui, eu tenho que ir embora. mais ou menos isso.
Então eu fui dessa entrevista, né? Fui da primeira entrevista, fui muito bem, né? Massa. Ah, daí aconteceu que eu peguei um feedback e tal. E, infelizmente, a maioria das entrevistas era dois processos, né? Então tinha um, aí depois tinha outras, tinha entrevistas que tinha quatro processos, entendeu? Então, nossa, era era aquele negócio, né? Ou tu sai para tentar, né? Entrar na área, naquela época não era muito fácil, Uhum. ou tu fica da onde tu tá estacionado. Sim. Então eu arrisquei, né? Arrisquei. E eu lembro que teve uma situação de uma das entrevistas, né? Onde eu cheguei 5 minutos adiantado, Uhum. presta atenção, 5 minutos adiantados, tinha cinco mulheres, só eu de homem, e a entrevistadora era mulher. Eu cheguei 5 minutos adiantado. Ela Caramba. olhou para mim e falou assim, mais uma vez as mulheres chegam na hora e os homens não. Alguma coisa assim que ela falou, e eu fiquei sem entender. Eu ri, né, para tentar ser educado, né? Aham. Só que, tipo, algumas pessoas ali meio ficam incomodadas, né? Aí eu fiquei assim, achei uma parada muito estranha, entendeu? Uma situação Uhum. meio estranha, assim. Te embaraçou, na real, né? É, na verdade, né? E, pô, eu não cheguei atrasado, cheguei uns Chegou 5 cinco minutos. minutos antes. Enfim. Então, algumas coisas Tá, geraram e ali aí? meio Daí esse que. rolê aí você já não ficou confortável É, nem. já. Nem seguiu. Já. Eu teve ali aquele negócio ali, mas eu já não. Já descartei, né? No caso. Mas foi bom, sabe por quê? Porque acontece o seguinte. Valeu, falou. Foi bom É. porque é o seguinte, eu acho que tudo na vida, até que tu encontre aquilo que é para ser teu, tu tem que passar por algumas coisas meio que ruins, Uhum. tá? Então, É um essas processo, né? cinco, exatamente, essas 5 entrevistas serviu de experiência, tá? Uhum. Para a sexta, que na minha opinião foi a melhor de todas, velho. Cara, de verdade, eu nunca tinha recebido um salário alto na época e de cara um salário muito bom, entendeu? Massa. Que, que hoje a gente tem que ir para fazer concurso para receber um salário desse, entendeu? Então, cara, na hora quando eu falei, velho, É que isso. bacana, entendeu? Então foi início daquilo lá, e desde lá que daí eu não parei mais, né? Então, estudei, ralei pra caramba, estudo, fiz uma pós-graduação, ensinei algumas pessoas, né? Então fui entrando em oportunidades boas, né? Que daí eu já fui chamado aqui pelo Rio Grande do Sul para uma empresa lá de São Leopoldo, né? E peraí, calma. Relaxa, respira. Respira, respira. Você não engata a segunda ainda, calma. Já engatou a segunda, a terceira, calma, calma. Você, você então entrou nessa empresa que você entrou. Era a empresa do teu professor ali ou não? Isso, Ah, era era a empresa dele. que eu. Não, era a empresa que ele entrou também, Que era junto. do que você entrou com ele. É, Vocês entraram meio que isso, juntos ali, tá? E aí, isso. qual que era a ideia da pós, assim? Por que que você entrou na pós? É porque é mais pela parte de conhecimento, tá? Eu sempre gostei, assim, de saber mais das coisas, entendeu? Legal, aprender Então, mais, se com desenvolver como certeza, é pessoa. isso. Então, para mim, sempre foi isso. Nunca foi assim. Hoje existe uma parada muito errada aqui na minha visão, é que tu sabe que hoje a nossa profissão ganha muito bem, né? Uhum. Tem gente que ganha acima de 10 mil reais, né? Eu E era pra um. gente. Pois é, Eu pra tava gente isso é tirando, eu normal, tava né? tirando 15 pau. Só que, cara, pra mim tava estagnado. Eu queria mais. E na CLT o cara vai de grão em grão. E, bom, e como é que eu ia alcançar mais pessoas? Mas enfim, é um papo mais de outra roda. Mas com certeza a gente tem um salário muito bom. Na tecnologia, nem médico ganha como a gente, isso é fato, né? Pode continuar, Pois perdão. é, Foi só pois é, uma. então, graças a Deus, a gente ganha muito bem assim, né? É, então, hoje tem uma parada muito errada que eu vejo a galera entrando na área de tecnologia, que ela, vamos botar a área de teste, tá? Mas existe também em todas as outras áreas de ATI. Tem gente que entra na área e em um ano quer ganhar 10 mil, pô. Então, cara, não existe isso, entendeu? Não, Cara, é uma um ano coisa. não. Um ano não dá.
Então são coisas Cara, não dá. que eu sempre Mas busquei. assim, se o cara se ferrar estudando, vir à noite, atender bem o seu cliente, ser parceiro mesmo, pegar na mão do cliente e ir embora, ir com ele ali, em 2 anos o cara consegue. Em 2 anos, Sim, sim. sim, Mas com 1 ano certeza. eu acho bem difícil. Talvez um cinquinho. Talvez um cinquinho. Sim, sim, Mas sim. 10 conto em 1 ano, o cara tem que ser só se for o filho do Bill Gates. Verdade. Então eu sempre busquei conhecimento em pós-graduação, em cursos, né? Em práticas, pessoas que eu sempre gostava de ser o cara, o menos que sabia da roda, né? Top, cara, massa. Massa, Porque ser o cara quando mais leigo da sim, roda pra tu alavancar. Pô, exatamente. massa. Então, quando tu é o cara que menos sabe na roda, tu é, tu tem uma oportunidade gigante ali, né? Uhum, Cara, de chegar e aprender e absorver, né? Hoje eu tenho muita experiência uhum. em processos, em tecnologias, mas eu não consigo falar para as pessoas assim, cara, eu sou o cara, eu sei de tudo. Não, porque eu sempre. A tecnologia, ela é viva, velho. Entendeu? Hoje, nós estamos aqui trabalhando um monte de coisa, com muita tecnologia, com conhecimento absurdo, aí demora um tempo, lança um framework, lança aí, ó, o chat GPT, lança outras tecnologias que tu vai falar, cara, tem pessoas mais novas que eu que tá pegando essa novidade e eu vou acompanhar, eu vou estudar junto com ela, entendeu? Uhum, Então, eu sempre busquei essa situação, né? Assim, vou fazer uma pós aqui, eu vou procurar um conhecimento ali, né? uhum, E daí, graças a Deus, né? Com o conhecimento, com a prática, com a experiência, né? Com os contatos que a gente vai tendo, a gente vai tendo aquela melhoria, né? Em financeira e, graças a Deus, outras coisas, né? oi, o que que tu acha Então, do. Perdão te cortar já, mas. Já rapaz, te tamo junto. cortando. Quase não tenho o costume de fazer isso, né? Pra não perder o costume. O que que você acha do networking já linkando com isso que você falou, né? De contatos, vamos falar sobre networking. O que que você acha? Você acha que é importante ou você acha que não? Você tem que sentar na bunda na cadeira e programar ou testar e foda-se as pessoas que estão. Né? O que que você acha Cara, eu sobre acho isso? que eu acho que é, se tu souber, se for um cara muito bom, muito, sei lá, o mestre dos mestres, como a gente costuma falar com algumas pessoas, e não tiver network, eu acho que tu tem um canhão, né? Mas não tem bala. Tu tem que ter, Boa! Pô, entendeu? que boa analogia. Tu tem que ter ali, conhecer pessoas novas, tu tem que conhecer pessoas que entendem dos assuntos que tu tá se metendo ali, tá? Entendeu? Uhum. Eu acho que o network ele faz parte da área de tecnologia e é necessário, é essencial para a gente que trabalha dentro desse mundo, né? Da área de QA, desenvolvimento, enfim. Tem que ter, cara. Isso aí eu descobri depois de um tempo, tá? Que eu era um cara um pouco mais tímido e tal. Mas depois que eu comecei a conhecer pessoas incríveis dentro da área da tecnologia, eu percebi que deu uma alavancada gigante, entendeu? Então, Uma eu acho guinada que boa. isso é muito importante, com certeza. Legal. Ah, eu também, cara. Cara, quando eu entrei na área de tecnologia, eu pensava, eu tenho que aprender 30 mil framework, não sei o quê. Né? Bem no comecinho, eu tava estudando, vou estudar, na época era Java FX, vou estudar isso aí, porque é o futuro. Vou estudar, agora eu vou estudar JavaScript. Não, agora eu vou estudar não sei o quê, agora eu vou estudar Android, agora eu vou estudar, vou saber 30 mil tecnologia, porque quando precisar tenho. E aí pera, cara. E aí eu, lógico, com a maturidade, com o tempo, com as coisas que eu fui percebendo ao longo da carreira, eu fui vendo, cara, não é por aí. Você tem que, opa, vamos conversar com o nosso colega para ver o que ele tá precisando. Vamos trocar uma ideia com o nosso cliente, porque aí eu consigo pegar dele o que realmente, verdadeiramente ele precisa, para daí sim eu fazer um código para ele. Então, isso com certeza fez Sim, total diferença quando virou essa chave na minha cabeça que eu vi que não era só sobre programação, era sim sobre pessoas. exatamente. Isso deu uma. Sério, tipo, parece que virou uma chavezinha do 110 assim para 220. Pum! Foi uma coisa muito louca, assim. E é engraçado que depois que a gente descobre isso, a gente percebe até um pouco mais da maturidade ali. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, né?
Então, isso para mim foi uma virada de chave também gigante, velho. É sobre isso, sobre pessoas aí. A tecnologia, ela existe, né, mas também para beneficiar pessoas, para servir pessoas ali. Então, é mais ou menos isso, velho. Ah, com certeza. Na real, se a gente for ver a história da internet, a história da tecnologia, ela só existe por causa de pessoas. Se não tivesse pessoas, não ia ter internet. Pra que eu ia ter Sim, internet se eu não, se a ideia da internet é conectar duas coisas, dois pontos a um, né, para poder conectar de forma mais rápida? Pra que eu ia precisar disso? Eu não ia precisar. Então, é é verdade. tudo sobre pessoas. Mas voltando à sua jornada, então você, né, conseguiu um salário massa, conseguiu trabalhar aí na área massa aí, e aí como é que foi essa jornada daí começou a trabalhar com seu professor lá, aprendeu bastante? Daí fez a pós, né? Eu falei, perguntei da sua pós, Sim, aí você falou que era para melhorar o seu conhecimento, aprender mais, sempre aprender, e, e aí, vai, pode continuar. eu acho que essa primeira oportunidade que eu tive dentro da área foi bem interessante porque, cara, foi totalmente prático, entendeu? Então, prático mesmo ali, entendendo o problema, entendendo é, o conceito, né, a parte de teste de verdade ali. Então, acho que foi bem produtivo para minha carreira, Uhum. uma vez que eu trabalhei dentro dessa instituição de tecnologia, tá? Então, Uhum. foi muito bom mesmo. A gente programava pouco naquela época ali, a parte da automação de teste, né? Uhum. Só que depois de 8 Você tomava meses, café? Bastante café? tomava muito, nossa, velho. Cara, café, vou tomar um cafezinho agora aqui, porque sabe como é que é, né? Mas continua aí. Eu tô brincando, mas vai lá, vai lá, vai lá. E aí Não, você. eu você... acho que foi muito bom essa parte aí, né? Porque é uma coisa que é interessante, né? Quando a gente começa a perceber que a gente está ficando muito bom naquilo, né? E que de repente o espaço começa a ficar muito pequeno. Uhum. Depois de 8 meses, eu já sabia muita coisa ali que eu percebi que eu tinha, né, que evoluir, Uhum. né? Já aquilo já não estava mais me satisfazendo, né? Não pelas pessoas, as pessoas que eu trabalhei eram ótimas pessoas, tive muitos amigos Era ali, mais tá? pelos Amizade. desafios no próprio trabalho, as ferramentas e tal. Exatamente, exatamente. O próprio desafio ali, E tá? ainda mais se tu falar pra isso ao vivo pros colegas, eles vão te tacar de pau depois. Fala, Não, ó, que aquela isso. empresa lá. Sacanagem. Não, Brincadeira, e brincadeira. outra coisa interessante, saiu profissionais gigantes de lá, tá? Os devs que eu conhecia, né? Os POs, os Scrum Master que eu trabalhei lá, saiu top profissionais lá, entendeu? Então, eu acho que aquele desafio foi um laboratório para mim, tá? Massa. E depois que eu percebi que eu já necessitava de outros desafios, e foi que a proposta que eu recebi para vir para o Sul, né? Trabalhar no Rio Grande do Sul. Depois de Uhum. 9 meses ali, eu acabei. Cara, isso aí pra ti deve ter sido uma mudança drástica de cultura, principalmente cultural e também de clima, né? Porque lá em Beleza. Manaus é muito quente e no sul, lógico, dependendo de se tu for em dezembro, não notou tanta diferença, mas se você for em julho, meu amigo, você deve ter Michael, sofrido eu bastante. cheguei na semana do frio. Hum, Eu juro, cheguei 3 horas da madrugada em Porto Alegre. Cara, quando eu saí do aeroporto, eu fiz assim, ó. Só que aquela fumaça. Eu falei, meu Deus, parece que tô numa geladeira, velho. Eu nunca ai, tinha visto assim, um frio assim, entendeu? sério mesmo? Muito frio, muito frio. E lá em Manaus, qualquer friozinho que dá é chuva, meu querido, entendeu? Uhum. Então, a gente sabe que vai chover. Se der isso, outra coisa, às vezes tu nem sabe quando é que vai chover, porque se à tarde der um sol muito quente, com certeza a chuva vem depois, né? Aham. Então, quando eu vim para cá, foi uma mudança muito grande, assim, o clima, tá? Que eu demorei para me acostumar um pouco. Que Uhum. no inverno é muito frio mesmo, tá? As pessoas também, aí eles falaram que eu falava engraçado, né?
E eu Uhum. também, ouvindo eles, já ouvia também Ouvi engraçado, porque engraçado também. eles É, falavam várias coisas, então, bem isso, isso, interessante. isso, isso comigo também aconteceu, porque eu saí do Rio Grande do Sul e fui pra Santa Catarina, em Blumenau. E aí eu falava assim, umas barbaridades, tia, não sei o quê. E eles falavam meio cantadinho assim, nararara, tipo, quer não quer diz, eu. Cara, pera aí, eu tô aonde? Que lugar é esse? Ainda eu tinha 13, 14 anos, eu fiquei, assim, muito chocado, abismado com aquilo. Mas depois, logicamente, eu fui me acostumando e tal. Mas é um choque de cultural, eu te entendo, porque é um choque de cultura, né? E principalmente pra ti, porque aqui o clima até não é tão diferente quando tu sai de um lugar pro outro. Até não é tanto. Lá em Blumenau é mais quente do que no Rio Grande do Sul, mas nada comparado com sair de Manaus e vir pro sul do Brasil, do extremo norte até o extremo sul, né? Então, Uhum. caramba. E como é que você veio? Tipo, você veio na cara e na coragem? Como é que foi isso? Vamos lá, o meu irmão, ele é farmacêutico, né? Então, eu acho que quase um ano eu tô trabalhando dentro ali do 9 meses, quase 9 meses. Ele veio para cá, para o Rio Grande do Sul, né? E ficou aqui mais ou menos que uns quase um ano aqui antes de eu vir para cá, né? Uhum. Então, ele chegou a falar para mim, né? Ô, mano, não quer vir para cá, passar umas férias e tal, alguma coisa. Eu falei, cara, eu não sei, né? Vamos ver. Eu também não aprovei muito na época, né? Porque como ele veio Não botou sozinho, muita fé. é, Tu falou, porque como ele veio só, vai dar um mês e ele já vai voltar. mais ou menos isso. Na verdade, a gente até brigou na época, tá? Porque, Sério? porque meus pais são falecidos, né? Então é só eu e meu Uhum. irmão, né? Uhum. Então, quando ele veio pra cá, eu pensei, cara, eu vou ficar sozinho, Tô né? Em fudido. Manaus. Mais ou menos. Aí, pô, aí eu fiquei, beleza, beleza, tudo bem. Aí quando ele veio pra cá, ele mostrou algumas coisas, tudinho, falou que não era tão perigoso. Realmente, eu senti aqui, né? Onde eu moro, por exemplo, não é tão perigoso assim. Manaus, na época, não sei agora, né? Mas tá um pouco perigoso lá. Uhum. Então, ele falou pra mim, né? Mas, mano, tu não quer dar uma verificada aqui e tal? Eu falei, cara, vamos tentar. Vambora. Me manda teu currículo. Eu juro pra você, eu mandei pra ele de noite. Sem fé nenhuma. Só mandou, só pra ver o que que ia Só dar. mandei, de noite. Quando foi 6h30 da manhã, 6h30, 7 horas, mais ou menos, eu vi lá no meu LinkedIn um tech recruiter, né? Olhando Uhum. o meu LinkedIn. E eu fiquei assim, eu Ué. olhei, achei, vi que era a cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? Uhum. Beleza. Quando foi 8h30, ela mandou mensagem querendo uma entrevista, marcar uma entrevista para 10 horas, no mesmo dia. Nossa. Aí eu fiquei assim, Ô, cara, mas chefe, mandei tô com uma dor ontem. de barriga hoje. De novo. Não, esse dia aí se eu não me engano, eu tava em casa e tal. Uhum. Então, eu falei, beleza, né? Aí quando deu 10h30, 11 horas mais ou menos, eu fiz a entrevista. E eu ofereci um salário bom também, uma empresa muito boa, tá? Uhum. É muito boa aqui. Na verdade, né, aqui dentro do Rio Grande do Sul tem várias empresas incríveis, tá? Tem, com certeza. Eu trabalhei aí Então, na CWI, muito boa empresa. DBC também. São duas empresas incríveis para se trabalhar. Mudaram a minha vida as duas. Então tem várias. Tem a Meta também. Tem a filial. Tem uma da filial grande ali no, em São Leopoldo. Ali tem um polo, né? sim, sim. Como é que é o nome? Unicinos, né? É da Unicinos. Unicinos. Eu trabalhava ali na CWI e, cara, é um lugar muito legal ali, cara. Tem um. Ai, cara, esqueci, me fugiu. SAP. SAP, pô, SAP Tem é um polo gigante ali, muito legal, gigante. cara. Muito legal ali. Eu tenho uns amigos que trabalharam ali e depois foram pra fora do país trabalhar. Sim, O Ironi, inclusive, esse cara é gente fina, ele teve num podcast comigo. Gente fina demais. O Ironi e o Jonathan tem um episódio do podcast aqui. Não lembro qual o número, mas gente fina. Quem quiser olhar, ele contou toda a história dele, de como que ele evoluiu na carreira também. Muito massa, o Ironi. Beijo pra ele. não, dentro da tecnologia, se você souber, você mora fora do país tranquilamente, tá? Por exemplo, graças a Deus, recebi várias propostas para trabalhar fora, tá? Massa. Principalmente ali Portugal, né? Portugal, cara, eu acho que são apaixonados pela gente, só porque de propostas que já recebi em Portugal, diversas, diversas. Certeza. Portugal, Orlando, enfim. Eu acho que tem uma carência de Partiu, tecnologia partiu. e eles gostam bastante Pega dos sua brasileiros. mulher, as malas e partiu Portugal. Meu Deus. Brincadeira à parte.
Cara, meus sonhos também, um dos meus sonhos, eu tenho muitos sonhos, sou muito sonhador, é morar fora do país também. O meu target era na Holanda, em Amsterdã, só que, inclusive o Ironi tá morando lá, só que mudou um pouco os planos, agora eu vou casar e tô empreendendo, então mudou um pouquinho, mas o meu target ainda é morar fora do país, só que o meu target ainda tá um pouquinho mais longe, tá em Miami. Então, então um dia, se Deus quiser, se Deus me abençoar, eu vou morar lá. Porque é calor, né? E a Holanda é frio. Então foi uma coisa que eu pensei e me fiz uma volta aí que eu quero muito morar num lugar calor. Eu gostaria de morar. Na realidade, eu gostaria de morar lá em João Pessoa, até estava comentando. Só que, como eu estou empreendendo e o centro do Brasil é São Paulo, ficaria muito longe de João Pessoa e São Paulo. Aí talvez eu me Uhum. locomova até Curitiba. Esses são meus planos agora. Morar em Curitiba aí pra ficar mais perto de São Paulo. E é uma cidade bonita também. E eu gosto bastante de Curitiba, a organização da cidade. Sim. Mas voltando ali ao assunto que a gente tava, deixar eu falo até amanhã. Ó, o pessoal já mandou, antes de você falar, o pessoal já mandou coisa aqui no chat, ó. Vou ler pra você. O Charles mandou grande profissional que tem um coração gigante, ótima pessoa e tem um grande amigo. Charles Silva. O Jason. Conexões profissionais trazem benefícios em troca de informações, novas oportunidades, conquistas de clientes, fornecedores, suporte e aconselhamentos em momentos difíceis. Realmente, Jason, sem pessoas, sem suporte profissional das pessoas, né? Você não consegue fazer nada. Hoje sou analista de teste pleno graças ao Mailton, olha só. Grande profissional, sempre disposto a ajudar em momentos desafiadores. Desejo sucesso sempre. Forte abraço do Jason para você, Mailton. O André Vieira falou aqui também. Vim pelo Jason e pelo Charles. Aí, ó. A galera parceira sua, Mailton. Então sejam bem-vindos, amigos do Mailton também. Fiquem à vontade, podem fazer pergunta aí também, participar. Obrigado pela participação. Então, o pessoal aí, ó, acompanhando, são os seus amigos. Show de bola, cara. Olha só, seus amigos sempre contigo. Massa. É, inclusive, o Jason e o Charlie já toquei com esses dois cabras aí, tá? Aí, ó. Massa, cara. Ó. Já tocou com eles? Já. Eram E eles que eram dessa banda de vocês, não? O Jason é o super baterista, cara. Que, Ah. cara, tu pode estar com depressão. O cara pega a bateria pra tocar contigo, velho. Te joga lá no alto, assim, velho. Te aumenta a tua, É, tua, tua moral lá em cima. Você fica energizado com a. Pô, tem sim, gente. com Eu não consigo certeza. entender. Cara, não consigo, eu consigo entender, porque música é energia, né? Música é energia, é Deus falando também sobre. Música, eu acredito muito que Deus fala na música, né? Então, Sim, quando alguém toca um instrumento, quando alguém canta, e aquilo é tão lindo, é Deus falando contigo. Então, cara, sim. bateria. Massa, massa, cara. Cara, uma coisa que eu sou é ruim de coordenação, velho. Eu admiro muito quem toca bateria. Esses dias na igreja, Cara, que eu também eu sirvo a igreja, a comunidade Voz, aqui de Florianópolis. E aí, ah, eu ajudei esses dias a montar uma bateria. Não sabia nada, mas eu só fiz desenrolar os fios lá pra lá conectar lá e tal. Mas é um trampo, cara. Urra. Ó, aí, ó, parabéns pros bateristas aí que estão assistindo a gente ou ouvindo. Cara, vocês são um guerreiro. cara, tem que ter uma coordenação muito gigante, né? Cara, eu acho que o baterista que toca profissional de bateria, ele faz qualquer coisa, velho, né? Tem que ter uma coordenação gigante. Faz qualquer Um coisa. Bom, top dos tops. top dos tops. Bom, voltando aqui, pegando o gancho novamente, falando sobre a chegada do Mailton no Rio Grande do Sul. Foi frio, foi sotaque engraçado, foi desafios. E o que mais? E o que mais? Bom, cheguei, fui recebido muito bem pela empresa, né? As pessoas que eu trabalhei, cara, eu acho que foi uma virada de chave muito grande, porque aquilo que eu falei no início, né? Eu conheci profissionais que manjavam muito, né? E daí eu acabei entendendo que eu tinha que aprender muita coisa, tá? Então acho que o primeiro mês aí eu dei o máximo de mim em aprendizado, né? E daí realmente entrou uma cultura de geração, automação de teste, né? Que a empresa ainda estava com essa iniciativa da parte de automação, eu trabalhava com Java na época, Java e Ruby, né? Uhum.
E daí eu tinha um novo desafio que era aprender isso em pouco tempo, né? Então, é, Correria? me deram até um tempo muito bom para aprender, né? Para melhorar, né? Então eu sabia um pouco mais de Python. Uhum. Então daí eu tive sempre fugindo do Java, né? Fugia um pouco do Java. Por Casei que, que o cara? O Java Java é tão me bom, pegou. velho. Inclusive, eu tô lançando na semana que vem, se não me engano, até na segunda-feira, dia 1º, dia do trabalhador, aí, ó, quem quer trabalhar com Java, tá aí o gancho. Vou lançar meu primeiro infoproduto, que é o curso de Java básico. Então não percam, segunda-feira, tá aí o meu curso. Eu não sei se, na realidade, esse podcast, ele vai ser, a gente tá aqui ao vivo, mas ele vai ser lançado daqui umas 3 semanas, porque tem alguns na fila. Então, mas provavelmente já vai estar no ar esse infoproduto. Se informa no meu Instagram, @michaelgerard, que vai ter esse produto lá para você comprar, caso você queira. E eu vou desmistificar esse que o Mailton falou, porque Java é fácil. Vai lá, manda lá. Por que você achava Java difícil? Cara, eu não entendia nada de Java. Eu olhava para o JavaScript e achava muito mais simples, né? Mas tem uma coisa Vamos falar a interessante, verdade. né? Você gostava de declarar a variável de um tipo e atribuir em outro tipo, né? Você Mais ou gostava, né? menos isso, mais ou menos Ah, isso. você E o gosta de JavaScript, variável de sem tipo, né? Sem tipo. Você um colega meu, um dia desses, falou que JavaScript é terra de ninguém, né? Então, então no Ai, Java cara. já não é mais assim. Pô, Java tu sabe tem que. que eu gosto de JavaScript, mas eu prefiro TypeScript, que é uma derivação do Sim, JavaScript pra tipagem. Porque, cara, sim. eu faço muita cagada na programação. Se não tiver um tipo, velho, o Python, por exemplo, o Python é muito foda. Só que, cara, a margem pra cagada é grande, é tão grande que JavaScript também que, velho, é perigoso. Até chega a ser Sim, sim. perigoso. Mas enfim. E aí você não se encaixava com Java, ia mais no Sim, JavaScript, no Hub. aí eu acabei meio que, cara, tinha que parar e dar uma olhada, um carinho no Java ali, fazer uma amizade com ele, né? E fiz uma amizade tão grande que hoje a minha linguagem preferida é Java, velho. Então, trabalho com Java na parte de automação e com vários outros frameworks, né? Então, gosto muito. Se eu botar hoje Java, Python, Ruby, JavaScript, TypeScript, eu prefiro trabalhar com Java hoje. Então, eu trabalho muito bem com Java. Porque, cara, pra mim é muito massa. Muito massa. É, o que acontece, inclusive, falando sobre a oportunidade de área de tecnologia para quem quer entrar, que também é um dos objetivos desse podcast, além de contar a história do incrível Mailton, obviamente, é que, cara, a linguagem mais utilizada hoje no mundo é o Java. Então, faz sentido você estudar Python? Faz. Faz sentido você estudar. Mas o que você quer? Você quer estudar e virar uma enciclopédia de linguagem ou você quer entrar na área de programação? Então, hoje eu sempre recomendo, cara, começa por a linguagem que está sendo mais usada. Ou Java, ou JavaScript. Porque não adianta nada você aprender uma linguagem só por aprender. Se você quer aprender uma coisa só por aprender, véi, você vai já estar jogando seu tempo fora. Então aprenda um negócio que você vai usar, de fato. O que acontece? Imagina, você tá, sei lá, vamos lá, eu estou estudando muito sobre, vamos lá, sobre liderança e empreendedorismo. Velho, eu não vou ficar lendo sobre, sei lá, física quântica. Eu não vou usar isso agora. Então, o que adianta eu aprender isso se eu não vou usar? Então, vou aprender sobre empreendedorismo, vou aprender sobre coisas que vão me agregar agora. Então, mesma coisa com linguagem de programação. Não seja uma enciclopédia ambulante. Aprenda se você quer entrar na área de programação. A não ser que você queira só fazer isso só por hobby, né? Aí tudo bem. Mas se você quer verdadeiramente entrar na área de programação, e ser um profissional de tecnologia numa empresa, foca no que as empresas estão usando, que é Java ou JavaScript para front, ou automação de teste com Cypress, Selenium. Então, essas coisas que as empresas estão usando, não vai estudar, sei lá, C++. Velho, Nossa. então são coisas que é usado, C++ é usado, se você quiser. Então tem cada coisa no seu lugar, digamos assim. Mas é só um Sim, adendo, porque eu fico puto, velho, com essa galera que estuda sem um objetivo, sabe? E é tranquilo, exatamente. porque o que acontece? Eu fico puto, mas eu entendo que a galera não conhece todo o potencial que tem a área. E aí eles estudam muito, achando que isso vai agregar. E muitas vezes não agrega. Mas enfim, é só um desabafo. Desculpa, meu desabafo. Mas vamos Não, lá. mas é verdade. E aí, beleza. Você aprendeu daí muitas coisas, muitas tecnologias nessa empresa que você veio para o Rio Grande do Sul. E aí, como é que foi? Ah, então eu peguei vários desafios ali dentro, tá?
na parte da automação. Então, isso me fez desenvolver bastante, tá? Cara, teve uma época que eu trabalhava ali quase domingo a domingo, tá? Estudando algumas coisas, não pela empresa, tá? Mas estudando algumas coisas para poder aplicar dentro do meu projeto. Uhum. Então, eu cheguei a trabalhar com 3 projetos ali, 2 projetos de projeto ali com 2 clientes, né? Uhum. E então isso foi muito bom, cara. Acho que na minha visão foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Por quê? Porque é no meio do fogo que tu é forjado, né? Então, Ah, com tu tem que certeza. estar ali. Uma espada, para ser bem forjada, ela tem que estar no fogo a miligrau ali para poder fazer a espada ficar foda. Senão, velho, se ela tá ali no ambiente que ela não tá, ela não vai ser uma espada foda. Com certeza. Então, Massa. são isso que me fez assim, estudar bastante, vários conteúdos, passar por várias situações. Hoje eu acho que o meu processo de qualidade aumentou bastante. Às vezes a gente encontra, eu conheço pessoas que sabem muita tecnologia, muita ferramenta, mas por não ter passado por situações, uma experiência em algum software, algum processo, de repente não sabe resolver algum problema quando aparecer, tá? Então, Uhum. eu acho que a gente tem que ter algumas experiências boas e ruins, algumas experiências muito específicas de algum problema muito específico para poder ter ali um conhecimento e uma senioridade, né, dentro ali da área de tecnologia, tá? Eu acho que é isso que constrói o profissional. Com certeza, grande mestre. Bom, cara, nossa, é muita informação aqui, né, velho? E olha que a gente passou por alguns pontos aqui durante o podcast, mas faltou coisa, com certeza, tá? Uma hora é pouco pra gente conversar aqui, tá? É pouco, mas pra gente fechar aqui toda essa história, toda a jornada do Mailton, eu gostaria de te fazer uma pergunta chave, tá bom? E qualquer coisa, bom, a gente vai evoluindo na vida e a gente volta aqui, qualquer coisa, e continua esse papo, porque, cara, tá muito incrível, essa história é muito incrível. Com certeza esse podcast vai alcançar muita gente e a sua história vai alcançar muitas e muitas pessoas para a área de tecnologia, porque, velho, é sobre isso, sobre a sua verdadeiridade, não sei se essa palavra existe, sobre seu lado verdadeiro aqui. A gente está mostrando os seus problemas, tudo que você passou e enfrentou de forma real. Então isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos para a pergunta. Rufem os tambores. Cara, o que o Mailton de hoje, de 2023, diria para o Mailton lá do começo? Lá do começo. Nossa. O que que o Mailton de 2023 diria para o Mailton lá no começo, quando estava começando nas entrevistas de trabalho? Cara, o que o Maito diria? Acho que eu ia dizer muita coisa, velho. De verdade. Porque hoje, o que acontece? O Mailton de hoje, ele é totalmente diferente pro Mailton de antigamente, de 2012, digamos assim, tá? A Uhum. primeira coisa que eu ia falar para ele é o seguinte, se preocupa menos, tenha calma, entendeu? Que vai dar certo, entendeu? Então, Uhum. tipo, hoje eu tenho uma realidade totalmente diferente, entendeu? Muito, muito do que eu imaginava, entendeu? 10 vezes, 15 vezes mais do que eu imaginava, entendeu? Uhum. Então, eu acho que eu falaria isso pra ele, falar, cara, te preocupa menos, entendeu? É, ama mais, entendeu? Tenta ser, enfim, confiar, né, que tudo vai dar certo, de fato. E é isso, cara. Eu acho que eu me preocupei muito, né? Acho que na época passei por umas situações bem ruins que de repente pode ter transformado algumas coisas, cometido alguns erros na época, no passado. Mas eu acho que eu falaria isso porque eu aprendi que tudo na vida, a gente, quando é para ser teu, cara, vai ser, Vem. Uhum. entendeu? Pode fazer várias curvas, mas uma hora vai chegar teu lá e, cara, é teu e pronto, entendeu? Então Uhum. hoje eu sou um conjunto de escolhas erradas e boas, entendeu?
que acabou me levando aonde eu sempre imaginei, sempre sonhei, onde eu estou, entendeu? Acho que é isso. Legal. Falaria isso pra ele. Incrível, incrível, incrível. Ele ia gostar de ouvir essas palavras, com certeza. E o que você diria, agora, o que o Mailton diria para quem tá começando agora? Você falou pro Mailton do Cara, passado, e o que que você diria pro Mailton? Provavelmente é alguma coisa parecida com isso, mas mais especificamente para aconselhar outras pessoas e encorajar outras pessoas para também entrar na nossa incrível área de tecnologia. O que você diria para quem está começando agora do zero? Não sei nada de tecnologia e quero começar, estou muito empolgado para começar na área de qualidade, desenvolvimento. O que que você falaria para essa pessoa hoje? tá. Uma coisa que serviu pra mim isso aí. Persista, velho. Entendeu? Persista. Porque sem, se tu tiver um sonho, mas não persistir, aquele sonho vai estar morto. É só Entendeu? mais um Nunca sonho, vai né? realizar. Só mais um sonho, tá? Outra coisa que eu falaria é não pensa primeiro em valores. Não. Pensa primeiro em desafios, tá? Porque valores vai vir, quanto menos esperado, já está ali com um salário muito bom, tá? Vai vir Então, naturalmente, né? naturalmente, é uma recompensa, velho, entendeu? Então, trilha faz ali, aquela trilha ali, passando por cada desafio, entendeu? Sem pensar no final, tá? Sem pensar ali na recompensa, tá? Quanto menos esperado, tu já tá na recompensa, tu já tá, tu vai olhar para trás e falar, cara, tudo isso valeu a pena, tá? Não tenta pular etapas. Uma vez Uhum. que tu pula etapas, tu pode cair num lugar onde não é legal, entendeu? Sim. Então, eu acho que é isso, cara. Confia, persista, entendeu? Não pule etapas, entendeu? Que tudo isso aí os valores, a recompensa virá com certeza. Isso aí, cara, não tem dúvidas, velho. Deu. Tem aquele dizer lá que Deus ajuda quem cedo madruga, alguma coisa Uhum. do tipo, né? Sim. Então, é mais ou menos isso, cara. Deu. Você tem que trabalhar bastante, tem que estudar bastante, deu. Aceita o desafio, deu. Sem achar que tu é o cara lá, deu. Porque às vezes chega uma pessoa que é mais cara que você, ou é realmente o cara, entendeu? Mas tem uma humildade maior, né? Uma senioridade maior, porque sabe que o processo que é importante, né? Não Uhum. é a sua recompensa ali. Então, passe pelo processo, persista na tecnologia, persista de verdade. Independente se a pessoa está falando para ti, cara, isso não vai dar certo, isso o quê, senão desista. Eu já ouvi Uhum. várias vezes, né? Várias vezes. Então é isso, tá? Persista que logo, logo chega lá, com certeza. Incrível, incrível, mestre. Quanta sabedoria nessas tuas palavras, porque realmente eu acredito nisso também. Persista. Não pensa financeiramente agora, se você está começando. Pensa no caminho, né? Aponta lá, aponta sim, que eu acho que a gente tem que ter um pouco de ambição, aponta. Mas vai sentindo o processo, porque Sim. com certeza se você mirar lá, você vai conseguir chegar, se for o teu desejo real. Então, muitas sábias palavras, Mailton. Muito obrigado pelas palavras. E mestre Mailton, para a gente finalizar aqui, eu queria perguntar: como que a gente encontra o Mailton nas redes sociais? Para quem quiser trocar uma ideia com você, para quem quiser te adicionar lá, quais as redes e como que a gente te encontra lá na internet, nas interwebs? Perfeito. Podem me encontrar no meu Instagram, né? Mailton Nascimento, e o Facebook também, tá? Mailton Nascimento, só você digitar lá a barra de pesquisa, vai aparecer um cara bonitão igual esse cara aqui, Show! e me adiciona lá que a gente pode trocar um papo aí. Ah, também tem o meu LinkedIn, tá, pessoal? Então, coloca lá Mailton Nascimento, o meu LinkedIn é profissional, então tem muita coisa lá de área de teste de software também. Se quiserem alguma conversa, quiser algumas dicas, pode me adicionar lá que eu sempre atendo o pessoal que me chama também. Massa, Mailton. Muito obrigado pela conversa. Sigam o Mailton nas redes sociais, porque é de suma importância, cara. Se você quer se conectar com pessoas inteligentes como o Mailton, conecta com ele. Conecta com ele nas redes sociais, que eu tenho certeza que ele vai te agregar. Que ele vai, com certeza, agregar a sua carreira, porque o cara sabe muito. Vocês viram aqui, né? Uma hora foi pouco aqui, porque teria que ter umas. Cara, até amanhã conversando, porque a gente não conseguiu. E eu vou te falar, eu não consegui fazer 5% das perguntas que eu queria, porque é muita, muita coisa massa que você. Bom, você sempre. A gente trabalhou quase 2 anos junto, 1 ano e pouco, 2 anos.
e sempre agregando no ambiente, sempre dando seu posicionamento, a sua ideia, a sua criatividade. Então, meu Deus do céu, cara, eu agradeço muito pela sua presença nesse podcast e com certeza a sua mensagem vai ajudar pessoas a entrar nessa área. Então sigam o Mailton, manda mensagem para ele lá também. Quem quiser me encontrar nas redes sociais também é @MaiconGerard no Instagram, Maicon Machado Gerard da Silva lá no LinkedIn e Maicon Machado Gerard da Silva no... Não, Maicon Gerard no YouTube. Tanta rede social que o cara acaba se perdendo. Mas é isso, pessoal. Mailton, mais uma vez te agradeço a sua presença. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu, grande abraço. Valeu, Mailton. Até mais, pessoal.